Viva! Vamos falar um pouco sobre derivada por definição, ou definição de derivadas, ok? Imaginem, nós temos aqui, por exemplo, um sistema cartesiano, ok? Coordenadas x e y, e vamos considerar aqui uma função, ok? Ok? Esta função vamos chamar de função f, e consideramos um ponto nesta função, um ponto de coordenada x1 e y1, vamos chamar desse ponto um, um ponto P, por exemplo, aqui um ponto P, e um outro ponto, vamos chamar de ponto Q, de coordenada x2, tawas, y2, f de x2, no caso. E a este ponto nós vamos chamar de ponto Q. Ok? Este ponto vamos chamar de ponto Q. Deixa eu só retirar aqui a função. Vamos colocar aqui, isso é a função f. Ok, nós podemos muito bem traçar uma reta, ok? Uma reta aqui que passa por ponto P e o ponto Q, ok? E essa reta aqui podemos denominar essa reta de reta R. E podemos também, a partir do ponto P, traçar uma reta paralela ao eixo X, não é? E aqui formar um outro ponto, que vamos chamar de um ponto R. Por formas a que tenhamos aqui um triângulo retângulo. Não é isso? Por formas a que tenhamos aqui um triângulo retângulo e, obviamente, temos aqui um ângulo reto e um ângulo agudo alfa. Pronto. Ok, a outra observação que podemos fazer aqui é que essa distância do cateto oposto ao ângulo alfa, no caso esta distância aqui, é um delta y, né? No caso é y2 menos y1, e esta outra distância aqui é um delta x, ok? No caso é x2 menos x1. Pronto, então se quisermos calcular a inclinação, o declive, nós sabemos que, conhecendo dois pontos, podemos determinar o declive. Para já sabemos que o declive é a tangente do ângulo de inclinação, ok? O ângulo alfa de inclinação. Mas conhecendo dois pontos, nós sabemos que podemos calcular o declive como sendo, né, a variação de y, ou delta y, sobre delta x, que é o mesmo que escrever y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ok? E temos assim a nossa inclinação dessa nossa reta aqui, que por sinal é uma reta secante, por quanto ela corta a função em dois pontos, P e Q. Agora imaginem que este ponto P se mantém fixo e este ponto Q seja um ponto que vai se movendo ao longo da curva, perdão, ao longo da curva, até a um certo limite. Qual é esse limite? É o ponto P, porque este ponto vai se movendo ao longo desta curva até atingir o ponto P. Então, o ponto P seria o limite, okay? Até um certo limite, okay? O limite da movimentação desse ponto Q. Então, à medida que esse ponto Q vai tentar atingir o ponto Q, x2 vai tender a x1, ok? Então, podemos escrever a nossa igualdade desta forma, que o nosso declive agora vai ser exatamente um declive da reta tangente à curva no ponto P. Então, este declive vai ser dado por limite quando x2 vai se aproximar a x1, vai tender a x1, de quem? Da função f de x2 menos f de x1, ok?
sobre x2 menos x1. Okay? F de x2 é y2, f de x1 é y1. Ok? Então, este é o declive da reta secante. Este aqui é o declive da reta secante, o primeiro. Mas o segundo já é o declive da reta tangente, porque à medida que esse ponto vai se aproximando de P, x vai tender a x1, ok? Vai tender a x1. Então, o nosso declive vai ser dado por um limite quando x2 tende a x1 desta expressão. Agora reparem que nós sabemos que ΔX é igual a x2 menos x1. Como neste limite x2 tende a x1, isto vai significar, vai implicar que este nosso ΔX vai tender a quem? A zero. Mais x2, quem é x2? A partir dessa equação, x2 vai ser igual a ΔX mais x1. Ok? Então, vamos reescrever essa a nossa equação da reta tangente, ou seja, o nosso declive da seguinte forma. O declive ou a inclinação da reta tangente vai ser dado por limite quando agora o ΔX tender para zero de f de quem? F de ΔX mais x1, ok? Já que x2 vale ΔX mais x1 menos f de x1. Tudo isso sobre quem? Sobre ΔX. Ok? Agora reparem que esta expressão aqui é exatamente o quê? É exatamente a derivada da função no ponto. Esta expressão é exatamente a derivada da função num determinado ponto. Ok? Prontos. Vamos ver aqui, vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo. Exemplo. Sei lá, temos uma função f de x igual a x ao quadrado. Calcule, por exemplo, a derivada, vai lá, a derivada da função no ponto x igual a 2, por exemplo, ok? Ou f' de 2, okay? F' de 2. Então, como calcular f' de 2? Para calcular f' de 2, basta aplicar aqui esta igualdade, né? Ou esta fórmula. Então, já sabemos que f' de 2 vai ser igual ao limite quando ΔX tender para zero de quem? De f de ΔX mais 2, né? Já que agora x1 vale 2, menos f de 2 sobre ΔX. Então, quem é f de ΔX mais 2? F de ΔX mais 2, no caso, substituindo ΔX mais 2 aqui na função, nós vamos ter ΔX mais 2 ao quadrado menos f de 2 é 2 vezes ou 2 elevado a 2, ou 2 ao quadrado, sobre ΔX. Então, é óbvio que se substituirmos a tendência aqui, vamos ter uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Não é? Mas, levantando essa indeterminação, teremos que desfazer aqui o quadrado e vamos ter limite quando ΔX tender para 0 de ΔX ao quadrado mais 2 vezes ΔX vezes 2 fica 4 ΔX mais 4 menos 2 vezes 2, ou seja, 2 ao quadrado é 4 e ΔX. Então, 4 simplificamos,
limite quando o Δx tender para zero. E o que é que sobra? Sobra Δx ao quadrado mais 4Δx. Então vamos colocar em evidência aqui o Δx, que é o fator comum. Então fica Δx vezes Δx mais 4, tudo isso sobre Δx. Simplificamos também aqui os Δx, então isto vai ser limite quando Δx tender para zero de Δx mais 4. Então, como Δx tende a zero, então este limite vai ser 4. O que significa que o nosso declive ou declive da reta tangente é 4, ok? Por quê? Porque a derivada é a inclinação da reta tangente à curva num determinado ponto. Okay? Então, a nossa derivada da função como resposta, a derivada da função, okay? A derivada da nossa função no ponto x igual a 2 é igual a 4. Okay? Então, está aí respondida a questão. Agora, esta derivada tem diversas aplicações, obviamente, mas uma delas ela é utilizada também para buscar a reta tangente à curva, a reta tangente a uma curva num determinado ponto. Como? Nós sabemos da geometria analítica que a equação ponto pendente, vou fazer aqui um esboçozinho, a equação ponto pendente y igual a y1, o declive x, x1. Essa é a equação da reta ponto pendente, ok? Ou seja, eu conheço um ponto P e conheço a pendente M, ok? Agora, para o nosso caso, a nossa pendente é dado pela derivada. A nossa pendente é dada pela derivada. E nós sabemos que estamos a trabalhar com funções bem comportadas, ou seja, funções contínuas. Se f é uma função contínua, ok? Uma função contínua, e eu tenho um ponto de coordenadas x1 e f de x1, ok? x1, f de x1, o meu ponto é dessa coordenada, então eu posso buscar e conheço a inclinação, né, da reta, tá? Conheço a inclinação da reta. Eu posso buscar posso buscar a reta que tem essa inclinação e é tangente a esta função, utilizando apenas a equação da reta ponto pendente, que, adaptando ao nosso caso, vai ser desta forma. Ok? Vai ser desta forma. Então, onde este M aqui, quem é este M? Este M aqui implica a derivada da função num ponto. Ok? A derivada da função num ponto.